Quando você era criança, os seus pais fizeram esse tipo de ameaça com você? Se você não obedecer, o bicho papão vai te pegar. Ou quando você está um pouquinho mais grande, né? Se você não fizer o que eu estou te falando, se você fizer isso ou aquilo, o homem do saco vai te pegar e vai te levar. Essa mesma historinha é contado para adultos, sabia? Vamos ver esse vídeo aqui e a explicação que essa moça traz é bem esclarecedora. E na medida que ela for explicando, eu vou parar o vídeo e vou comentando em cima também para dar aí meu ponto de vista, a minha opinião, tá? Mas eu achei muito interessante. Vou estar trazendo mais vídeo dessa moça aqui porque eu tô seguindo ela e, cara, o jeito que ela explica eu acho muito interessante. Vamos lá então, vou botar aqui para rodar e vamos lá. Pode perder o medo do inferno porque hoje eu vou te provar que ele não existe. Desde criança você ouviu que se você não obedecer a Deus, você vai arder no fogo eterno, não é mesmo? E se você pecar, vai ser castigado, que Deus ama, mas pune, que é melhor você obedecer do que arriscar ser jogado num lugar de sofrimento infinito. Mas escuta aqui uma coisa, o inferno é uma invenção e nem é original. Cada povo criou o seu. Os sumérios e babilônicos já falavam de um mundo inferior, onde os mortos viviam em sombra e poeira sem punição, mas em sofrimento passivo. Os egípcios acreditavam que o coração do morto era pesado numa balança. Se o fosse impuro, ele era devorado por um monstro. Os gregos dividiam o submundo, Hades, e colocavam os pecadores no Tártaro, uma prisão sombria e eterna. Ou seja, não é um medo espiritual, é um medo político, social e cultural. É uma ferramenta de dominação e controle. E antes que alguém diga o contrário, sim, o cristianismo foi criado depois de todas essas religiões. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Depois vamos continuar. Interessante como ela falou, né? Uma ferramenta utilizada para te botar medo e te controlar. Por isso que eu iniciei aqui perguntando se os seus pais já usaram, né, essa estratégia para poder fazer você ficar com medo, né, e fazer o que eles, né, querem ou achavam melhor para você. Mas é uma ferramenta, interessante isso aqui, tá? Depois vamos conversar sobre esse assunto aqui. Ele herdou, adaptou e refinou essas ideias. No começo, nem a própria Bíblia falava do inferno como você aprendeu. No hebraico original, a palavra era Sheol, um buraco, uma cova. Nada de fogo, nada de tortura e nem julgamento. E aí chegou o século IV e a coisa desandou. A Igreja Católica agora era aliada do Império Romano e precisava conter rebeliões, regular a sexualidade e garantir a obediência. Só que ninguém lia, ninguém tinha acesso ao texto original. Então, com a tradução da Bíblia para o latim chamada Vulgata, Diina, que era o lixão fora de Jerusalém, virou infernos. Parando aqui, para você que talvez está por primeira vez aqui no canal, né? Se você não sabe, eu sou formado em teologia, estive estudando por 4 anos num colégio interno. E Pode perder o medo do inferno, porque hoje eu vou te provar que ele não existe. Desde criança você ouviu que se você não obedecer a Deus, você vai arder no fogo eterno, peraí, não é deu mesmo? um pane aqui. E se você pecar... Peraí que o sistema tá me sacaneando aqui. Então, tudo isso que ela está falando aqui realmente ensinado dentro de um centro teológico, uma faculdade de teologia, mas claro que não com a ótica que ela está colocando aqui, mas sim que a gente ensina, que aprende, né? Que geema da palavra original realmente significa o lixão, era um lixão que tinha lá onde as pessoas queimavam as coisas. E daí você conecta hoje as coisas, você vê que não faz sentido a pressão, o sistema de controle que eles usam para colocar medo nas pessoas. Mas é bem interessante como é que ela coloca. Para os mundos inferiores dos mitos pagãos. Pronto, agora o medo era eterno, literal, inquestionável, mas não parou por aí. A imagem do inferno que você conhece não veio da Bíblia. Veio da arte, da cultura, do medo fabricado. Dante, na Divina Comédia, criou o inferno com 9 círculos de dor, fogo, demônios e punições bizarras. Era conveniente, era eficiente e funcionava como uma arma psicológica para o povo analfabeto e oprimido. A partir daí, o inferno já não era mais uma ideia, era uma sentença, um terror visual, emocional e hereditário. E quando você cresce ouvindo que vai ser torturado para sempre se você não for bom, você não precisa mais ser ameaçado. Você começa a se vigiar, a se punir, a se calar. E é assim que nasce o que eu chamo de crença da crença. Você sai da religião, mas ela não sai de você.
Ela muda de roupa, vira frases como tudo que vai e volta, a vida cobra, nada é por acaso, se aconteceu é porque eu mereci. Quando tá tudo bem demais, alguma coisa vai dar errado. Você sempre fica com essa ideia na cabeça. Você acha mesmo que essas frases são só um jeito de falar, mas são programações, códigos, resíduos emocionais. São a lógica do inferno reprogramada como sabedoria popular. E isso não é fé, isso é dominação. Foi tudo uma história inventada e muito bem vendida. Você acha que é intuição, mas é só trauma. Desperta. Então, é interessante que hoje eu estava conversando com a minha mulher sobre esse assunto, né? Porque como a gente saiu da religião, eu estive por muito tempo, desde criança eu fui criado dentro da religião evangélica, depois, né, entrei no seminário, estudei, participei, então tem vídeos aqui no canal que eu falo da minha trajetória. E agora eu fico observando como que a gente que estava dentro da religião, a gente é muito hipócrita, né? E aí você observa as pessoas que ainda continuam, que estão ao teu redor, que eles vivem uma vida hipócrita. E tem pessoas que muitas vezes não suportam a religião, não suportam ir para a igreja, mas para agradar o pai ou a mãe, eles ficam fingindo que está tudo bem. Fica vivendo uma vida hipócrita. E aí fica fazendo as coisas escondidas para os pais não saber que eles não estão seguindo certinho a regra, né? Mas em relação ao que ela falou sobre a invenção do inferno para poder colocar medo e controlar as pessoas, isso aí hoje é tão óbvio, tão claro para mim. Eu estava explicando para uma pessoa, né, que eu não deixei de acreditar em Deus, que hoje eu acredito que é o casal criador, não é um Deus, é o casal masculino, feminino, e não deixei de acreditar em Jesus. Só que a diferença da minha crença hoje não é a mesma crença que a religião prega. Aí muda. Só que, claro, quando você deixa a religião, você já não compactua mais com essa manipulação, as pessoas já tendem a te rotular de ateu, de que você deixou de acreditar em Deus e etc. Mas não é. As coisas mudam. Quando você entende que a punição ela não vai vir de Deus, quando você entende que a responsabilidade é sua, as coisas mudam. Então é uma prisão mental e ao mesmo tempo é uma desculpa e um alívio para as pessoas sempre ter a quem culpar. Então sempre vai ter aquela desculpa. Ah, aconteceu isso comigo porque Deus quis. Ah, aconteceu isso comigo porque eu fui tentado pelo diabo. Então sempre as pessoas estão terceirizando a responsabilidade. Quando você acorda para a vida, quando você entende que isso que você acreditou a vida toda é mentira, é uma forma de manipular, é uma forma de fazer você se culpar o tempo todo e você nunca consegue atingir a santidade, né, que os líderes pregam, e de santo eles não têm coisa nenhuma, você passa a entender que a responsabilidade é sua. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. E é muito interessante como ela colocou aqui, eu fiz questão de colocar esse vídeo porque ela traz uma explicação histórica em um vídeo curto, bem explicado e resumido. Que o inferno foi criado ao longo do tempo, porque eles entenderam e viram que é mais eficaz controlar as pessoas em crenças do que obrigar, do que bater, do que torturar, assim como eles fizeram muito tempo atrás. Só que eles foram aperfeiçoando e entenderam que é melhor ter escravos mental do que escravos na corrente. E aí eles fizeram e fazem até hoje uma lavagem cerebral, e metem um monte de crença onde as pessoas acreditam e vivem em base disso, numa prisão sem grades. Então, o inferno não existe. Mas é claro que quando você sabe disso, você não deixa de entender que existe a moral, existe o fazer o correto, existe, se você faz as coisas erradas, você vai colher coisas erradas. Você não vai colher coisas boas se você faz as coisas de qualquer jeito. É algo natural deste universo. Você planta, você colhe. Às vezes você não colhe aqui, talvez você vai colher depois, mas você se livra dessa culpa de que Deus
vai te punir, ou o diabo vai vir te castigar, enviado por Deus, né? Tem vídeo aqui no canal que eu perguntei para a inteligência artificial quem foi que mais matou na Bíblia. E se você assistir esse vídeo, você vai ficar surpreso, né? Se foi Deus ou foi o diabo. Depois você dá uma olhada lá, dá uma verificada aqui nos vídeos aqui, beleza? Então, veja aí, o inferno é uma criação, não existe, é para te manipular e deixar você com medo. É claro que isso não tira que você tenha que fazer as coisas certas e corretas, mas não por medo, é porque é o correto. Aí você vai parar de se punir, de se culpar. Então, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Dá uma conferida nos links aqui embaixo. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e te vejo lá.